A gente estava agora há pouco falando sobre compulsões, né? Essa palavra é meio difícil. Mas aí, o que acontece no final do ano? A gente não fica só compulsivo por comida, a gente fica em comportamentos meio diferentes também. A gente fica meio esquisito. Vamos tentar entender o que acontece nessa época do ano? Quem está com a gente é o Bruno Freitas, que é terapeuta. Tudo bom, querido? Olá, prazer. Bem-vindo, prazer, tudo jóia? Tudo jóia. Também. Gabi também vai participar desse papo? Porque, afinal de contas, esse assunto envolve a todos nós, né? Sim. Quem não fica compulsivo por algum motivo. Exatamente. Né? O que acontece, será, nessa época do ano? Por que será que a gente fica mais propício a desenvolver algum tipo de compulsão nessa época? A época em si, né, a época festiva, época de confraternização, mexe com o emocional das pessoas. Né? E aí, em torno dessa compulsão, seja para que lado for, o que acontece com o emocional? Nós chamamos a seguinte palavrinha, bengala. O emocional, ele precisa de uma bengala. Qual que é essa bengala? Compulsão. Entendi. Compulsão alimentar, bebida alcoólica, academia. Então, mas justamente nessa época, por conta da confraternização, família acarreta outros problemas emocionais e aí esse pico, ele acaba crescendo. Então a gente tem uma tendência a desenvolver compulsão por comida, compras ou até mesmo bebida nessa época, porque os eventos do final do ano acabam canalizando para que a gente participe dessas situações. Colaborando. E uma informação, né, que é o que eu percebo todo fim de ano, academia também. A galera, porque chega esse período de fim de ano, a galera fala, vou pra praia, vou pra algum lugar, Verão. aí quer correr atrás do tempo. Será que é por isso que eu fui 4 vezes na semana passada e isso não aconteceu o ano inteiro? Pode ser. E o que eu percebo Fiquei de feliz da gente vida. passando mal na academia também. Porque tá durante exagerando. Sim, porque tá fazendo tudo aquilo que não fez ao longo do corpo não ano tá e acha preparado. que no fim de semana Vai resolver. tá tudo bem. Vai né? resolver. É exatamente isso. Mas independente do lado para onde for nossa compulsão, a gente vai ter alguma consequência desagradável. No caso da academia, como você Total. falou. No caso da comida, a gente acabou de falar o que pode acontecer com o organismo também. Total. E no caso das compras? Aí a gente vai saber o ano que vem o tamanho do buraco. Então, aí vai Não tirar é? a fatura do cartão Nossa, e aí a gente junto com todos os descobre. impostos e as Gente, contas chega do num começo período do muito ano. ingrato, Exatamente. né? É num período muito ingrato, porque janeiro vem todo... Quem tem filhos tem todos os gastos de escola, a gente tem Matrículas IPTU, e IPVA, todas as coisas bem gostosas que chegam Não é em janeiro. A saúde emocional, eu costumo dizer, ela é extremamente importante. A saúde emocional ela é mais importante do que se imagina. Né? Eu costumo dizer assim, nós somos 2 seres dentro de um corpo. A mente consciente e a mente inconsciente. Só que tem um detalhe, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela é guiada, comandada pelo inconsciente. E aí é que está o X da questão. O que está no seu inconsciente que você está levando a vida que... E é interessante porque a gente não sabe, né, o que tá lá. A gente vai tentar descobrir de acordo com as nossas ações. Exatamente. Né? E isso já pode ser um norte do que tá lá dentro. tá lá Como atrás. fazer para tentar identificar isso, Bruno? Bom, eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose clínica, eu sou hipnoterapeuta. Então eu costumo dizer sempre assim, para qualquer problema emocional, compulsão, depressão, ansiedade, enfim, existe uma causa. Eu até uso uma metáfora que o problema da pessoa é como se fosse uma árvore que dá maus frutos. Então, de tempos em tempos, vêm as crises, que são os maus frutos. Então, não adianta a pessoa ir lá e falar, eu vou tirar os maus frutos, vou podar a árvore. Não adianta. O que precisa fazer é ir na raiz. Na raiz, claro. É fazer um buraquinho em volta da árvore e encontrar o X da questão, a raiz. Porque é aí que você vai conseguir resolver. A gente falou há pouco tempo, né, Gabi, aqui no programa, sobre a tristeza que muitas pessoas carregam nessa época do ano, por ter tido algum tipo de evento ruim, morte de alguém da família e tudo mais. E numa dessa, a pessoa já fica meio que programada para estar triste nessa época do ano. Exato. Como que a pessoa pode tentar combater isso? Muitas pessoas falam, eu não gosto de Natal, eu não gosto de Ano Novo, próprio Se isola, aniversário. muitas vezes, se acaba isola, se se isola. Então, vai de problemas. Então, por exemplo, o luto. A pessoa perdeu uma pessoa, um ente querido. O luto é inevitável, mas você pode trabalhar o seu emocional. Um exemplo, você pode treinar a sua mente para resolver aquilo, para trabalhar aquilo e aquilo não se tornar um fardo, né? Porque, por exemplo, eu tive clientes que estavam aí numa depressão já de 10 anos porque perdeu um ente querido na época de dezembro, na época próximo do Natal. Aí vem então, a época, starta de novo aquela crise. A chavinha ela é ligada, aí a pessoa se isola, ela só quer voltar a viver
depois das festas. Depois que isso passar. Você consegue identificar alguma compulsão sua ou alguma esquisitice de fim de ano, Gabi? Vai, vamos falar. Chega nesse aí. período de fim de ano, gente, é o período de confraternizações. Todos os dias tem alguém falando, vamos sair pra jantar, vamos sair tomar alguma coisa. E aí, esse fim de semana eu percebi, eu falei, cara, tá completamente fora da minha rotina. Justo nesse fim de semana. Justo nesse fim de semana, que começou na sexta-feira. Foi sexta, sábado, domingo, ontem. Eu falei, caramba, é esse período que, assim, a gente passa muito tempo sem ver os amigos, né? Ainda mais hoje em dia, com tudo facilitando aí, né? Por rede social, aplicativo e tudo mais. Esse fim de ano, a grande compulsão que eu sinto na minha vida é a minha agenda cheia. Porque como eu passo o ano inteiro sem ver boa parte das pessoas com quem eu falo diariamente, chega o fim do ano, a gente quer ir lá dar um abraço nessas pessoas e tudo mais. Recuperar o tempo perdido. Exato, é recuperar o tempo perdido. E aí, como é uma ocasião especial, aí vem a parte da compulsão, alimentação, bebida e tudo mais. Eu falei, gente, meu fígado, tadinho, vai trabalhar bastante esse fim de ano. Tadinho, o corpinho sofre, né? Sofre. Às vezes ele não acompanha. Agora, a gente sabe que essa saúde emocional que você citou no começo da conversa, ela é uma coisa extremamente complexa e ela precisa ser trabalhada ao longo do ano, obviamente, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer assim, tô saudável, tá beleza, tá bacana. Mas se a pessoa não deu tempo ao longo do ano de trabalhar ou de atentar para isso, porque estava na vida louca, estava na correria, não, foi fazendo as coisas, foi sendo levado pela rotina, empurrado, né? Sim. Né? Como na multidão no metrô, né? Você vai, né? Você não tem o que fazer. É levado, Você né? simplesmente vai. O que fazer agora nessa época para tentar se colocar no eixo, tentar se colocar de uma forma mais racional e tentar entender que essa época pode ser vivida de um jeito mais equilibrado? No meu tratamento, eu costumo dizer para os meus clientes assim, não existe só o tratamento dentro do espaço terapêutico. Existe as lições de casa, os exercícios. Como, por exemplo, eu vou fazer academia. A pessoa não tem tempo de fazer academia. Ela não tem tempo de ir lá, malhar, levantar peso e tal, mas ela pode fazer uma caminhada. A mesma coisa na saúde emocional. Então, existem exercícios, lições de casa, que eu passo para os clientes que eles podem fazer durante o decorrer do ano. Então, por exemplo, um exercício muito simples. Antes de dormir, faz 3 respirações profundas e foca naquele estado emocional que ela se encontra no momento. E aí ela passa a fazer perguntas para ela mesma. Então, ela vai questionar por que eu estou assim, o que me faz assim, e eu posso vencer esse obstáculo, essa crise, enfim. Consigo sair disso? Consigo sair disso? Sim. Então, isso já ajuda. Não é, veja bem, não é focar no problema. É focar no porquê que eu estou assim. Tá? E aí a solução ela vai surgindo. E aí existem outros processos. Que é o que você falou, de ir para a raiz do problema. Ir para a raiz do problema. Tá. E aí existe aquilo que a gente pode amenizar, que são os exercícios. Então, por exemplo, tem um exercício que a mente consciente ela é fantástica. Só que tem alguns segredos. Então, um exemplo. Para a mente inconsciente não existe verdade ou mentira, realidade ou ficção. Tudo é uma coisa só. Então, um exercício que eu passo muito para os meus clientes é a limpeza interna que se faz na hora do banho. O que faz? A pessoa vai tomar o seu banho normal, ela fecha os olhos e mentaliza que a ansiedade, a crise que ela está passando naquele momento, se materializa em um suor. E aí a água do chuveiro que caixa do seu corpo leva embora. Olha, que limpeza maravilhosa! Então, algumas pessoas falam assim, mas só essa mentalidade, essa mentalização, essa imaginação vai resolver? Não, mas vai amenizar. Até porque é um exercício. É um exercício. E a gente só fica bom naquilo se a gente faz muitas vezes. Exato. É como academia. Eu quero ficar sarado. Não vai ser em uma semana. Não é em uma semana, não é em um mês. É um processo. É um processo. Que exercício bacana, gostei. Eu quero saber de você de casa também, quais são as suas esquisitices ou compulsões de final de ano? Compartilha com a gente aqui no @Revista da Cidade. Tem pergunta para você. A Mariana Bayer quer saber se compulsão alimentar pode causar depressão. Pode. Olha só. Pode. E é uma bola de neve. É uma bola de neve. Por quê? A alimentação vai causar, ela vai acabar engordando, ela vai se olhar no espelho, tem razão. ela não vai se reconhecer, e aí é uma coisa que vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Então,
como eu falei, o importante é ir na busca da raiz. Tá. Por quê? O que é isso? E a mesma coisa com qualquer outro tipo de compulsão, então, né? No caso das compras, por exemplo. Sim. Muitas vezes a pessoa não tem um diagnóstico financeiro nessa época para saber o quanto ela pode investir nos presentes, nas coisas para si própria. Ah, mas eu vou viajar, eu mereço comprar um biquíni novo. Eu vou viajar, eu mereço comprar... Mas muitas vezes ela não sabe se ela realmente pode fazer aquilo. E aí a compulsão, que eu imagino que é também um braço da ansiedade que a pessoa já vive no dia a dia, né? Exatamente. Acaba fazendo a pessoa meter os pés pelas mãos. Uma dica que eu dou para qualquer compulsão, antes de ir lá e fazer o ato de compra e tal, a pessoa olhar para si e perguntar, eu preciso disso? Isso é necessário? Isso vai causar uma transformação em mim, positiva ou negativamente? E aí ela consegue ter um autocontrole. Tá. Porque a compulsão nada mais do que é um estado emocional de recompensa. Eu não tenho aquilo, então eu vou para cá. Tá. Eu não tenho isso, então eu pego isso. É uma compensação. Uma compensação. Sobre alguma carência. Exatamente. Que a gente tem. Exatamente. É um assunto muito sério que tem que ser trabalhado. E a pessoa reconhecendo isso, se ela percebe que ela não tem força para fazer essa mudança, essa reprogramação sozinha, é muito importante que ela procure ajuda, né, Bruno? É muito importante. Tanto é que eu volto a repetir. A saúde emocional é muito mais importante do que se imagina. Porque a nossa vida ela é guiada pela mente inconsciente. E é na mente inconsciente que está as sementinhas que viraram uma muda, que viraram uma árvore, e essa árvore vai dando seus frutos negativos na vida da pessoa. E cada vez mais a gente tem visto, né, Gabi, as consequências e tem se falado muito a respeito das doenças psicossomáticas também, né? Sim. Que não tem como falar que a saúde mental é mais importante que a saúde física, não existe isso. Não. Eu acho que é uma coisa só, né? É uma coisa complementa a outra. A cabeça estando bem, o corpo fatalmente, a chance dele estar bem é muito grande, né? Sim. A gente tem visto o rol de doenças que os médicos estão reconhecendo como doenças psicossomáticas ou que tem um fundo, um gatilho emocional importante. Foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás e nessa pesquisa fala que um pouco mais de 70% hoje das doenças físicas vem do emocional. Vem do emocional. Então, por isso que a gente fica... 70%? Quase mais, um pouquinho mais do que 70%. Vem do emocional. Já vi alguns estudos, inclusive, que até casos de câncer foram desenvolvidos, né? Por questões emocionais. Exatamente. Porque começa como uma escala, começa como uma tristeza que vira uma depressão, que vira depressão profunda e que daí o emocional não aguenta e joga pro corpo. Tá. E muitas vezes seriam situações que se ficassem quietinhas ali, né? A gente até tem uma predisposição, a gente vem programado já para ter ou não certas coisas, né? Exato. Mas se a gente não tivesse startado aquilo com um emocional bagunçado, e hoje em dia está muito fácil a gente ter esse tipo de coisa. A gente vive numa sociedade que predispõe a gente à ansiedade constante ao longo do ano. Por isso está muito sério. E uma coisa importante dizer assim, muitas pessoas fazem uma certa confusão em relação a depressão e ansiedade. O que é o quê? Né? Verdade. Eu costumo dizer assim, depressão é passado. A pessoa está presa ao passado. Ansiedade é futuro. A pessoa está presa, entre aspas, ao futuro, que aí é que gera a ansiedade, porque ela fica na expectativa do que vai ser, como vai ser, o que vai acontecer, e de repente é algo que nem é real. Como, por exemplo, a gente fala que o medo é uma mentalidade, é algo irreal de uma situação que pode vir a acontecer ou não. Né? Então, a ansiedade ela é mais ou menos isso. Então, é importante deixar essa diferença. Depressão é passado, ansiedade futuro. E é engraçado que esse período de fim de ano a gente fica realmente muito mais ansioso. Total. A gente fica ansioso pelos dias de descanso, ansioso para ver as pessoas que a gente ama, ansioso pela mesa farta, ansioso pelos presentes, ansioso pelos projetos que a gente coloca, né, de resolução de ano novo. É muita ansiedade acumulada, muita. E isso vai trazer uma resposta para o seu corpo físico, para a sua saúde mental, emocional, física, financeira, social, familiar, amorosa, tudo, né? Tudo. A Cíntia está dizendo aqui, né, assinando embaixo disso que a gente falou agora dessa época do ano que traz essa tristeza, ela diz que fica extremamente triste. Ela não tem mais os pais vivos, não teve filhos, nem casou, e geralmente ela passa as festas em locais variados, mas não se sente integrante de um grupo, né? Esse ano ela vai passar com a família da esposa do irmão, mas ela diz que é sempre muito difícil, né? Então, e tem também aqui a Ariadne, só para encerrar, ela falou que esse ano foi tão ruim para ela, mas tão ruim que ela vai jaquear mesmo e não tá nem. Então, o negócio é por aí. É isso aí, Ariadne. Cada um vai aonde acha mais interessante, né?
Muito bom. Eu quero agradecer o Bruno Freitas, que é terapeuta, esteve com a gente com esse papo super importante pra gente refletir mesmo sobre o que é importante, né? E sobre como reprogramar a nossa cabeça para ter um 2020 próspero e deixar 2019, o que teve de ruim, lá no passado, como aprendizado mesmo, né, Bruno? Exatamente. E vou deixar o Instagram do Bruno para você seguir, @terapeuta Bruno Freitas, @terapeuta Bruno Freitas. A gente já